Eita, vamos iniciando mais uma live. Live 28 de 40. Diretamente de 5 graus com geada em São Mateus do Sul. Segundo o que o meu computador me fala. Hoje ainda teremos uma máxima de 21 graus, né? Incrível, né? Incrível. Então estamos aí, beliscando a live 30. Tá chegando. Chega aí na live 30 sexta-feira. E hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história. Tá? São 13 anos empreendendo, várias histórias legais, várias de superação, várias histórias também não tão legais. Mas, de certa forma, foram essas histórias, essas vivências que me trouxeram até aqui. Tá? Então, eu comecei a empreender com 16 anos. Mas quem que era o Felipe daquela época, né? O Felipe daquela época era um cara que estava passando no meio de uma situação familiar complicada, complexa. Meus pais estavam se separando. E nessa separação, eu acreditava naquele momento que estava tudo certo, que eu estava passando bem, que eu estava me fazendo de fortão, né? Sendo que olhando para trás hoje eu vejo que não, que era, na verdade, não era um adolescente lidando com aquela situação. E a forma que eu achei melhor de lidar, né, com essa situação foi empreendendo. Tá? Então, no meio desse todo esse caos familiar que estava acontecendo em casa, eu estava num emprego, meu primeiro emprego CLT, estava fazendo 1 ano de empresa e então eu tomo a decisão de empreender. Aconteceu alguns fatos. Eu estava fazendo um treinamento, um curso de Web Design Developer de 2 anos e também aconteceu um outro fato. Eu vendi um site que na época representava aí cerca de talvez 4, 5 salários que eu ganhava. Então eu falei, opa, não faz muito sentido continuar aqui com toda. Eu achei que naquela época era uma decisão racional, sendo que não. Olhando para trás, eu entendo que era uma decisão emocional, porque tava todo aquele caos em casa. Eu vi uma oportunidade de se agarrar, né, fazendo uma análise de hoje, né? E eu me agarrei no empreendedorismo. Tá? A partir daí, eu fiquei 6, 7 anos. Deixa eu ver, fazer a conta aqui. 7 anos de forma bizarramente focado em fazer o meu negócio dar certo. Tá? Mas assim, mira laser. Assim, não tinha vida, não tinha relacionamento. Eu já vou falar porque os últimos 6 anos que a minha vida mudou, né? Mas cara, nessa época eu era muito mira laser. A gente era sócio, eu e meu irmão. Aí a gente estudava das 5 horas da manhã até as 10, assim, todo dia. E ia pra cima. Né? Ia pra cima, sofrendo, situações desafiadoras, tá? Então, tava tudo bem, né? Tava tudo bem ali quando eu comecei a empreender, aquela coisa assim. Os primeiros clientes vieram, mas eu lembro que uma sensação que foi bem marcante pra mim, foi o primeiro mês que não ia ganhar um salário. Eu lembro dessa sensação. Por mais que eu tivesse dinheiro na conta, por mais que eu tivesse recebimentos maiores, eu lembro que, nossa, aquele frio da barriga, daquele dinheiro que ia entrar na minha conta não entrou, foi louco. Uma sensação de frio da barriga e tal. Então, cara, essa oportunidade, né, que eu vi, me agarrei nela
e comecei aí a, a jornada de empreendedor, né? Eu, a todo momento ali, eu me sentia incapaz, porque uma coisa é você ter um salário e ganhar dinheiro, outra coisa é você fazer dinheiro, né? O jogo do empreendedor, do empreendedorismo, é fazer dinheiro. Então eu tinha algumas limitações mentais, técnicas. Tinha a minha idade, que também era um desafio. Então eu ia vender, as pessoas não acreditavam muito em mim, né? Porque eu era muito pequeno, então, muito novo, né? Então foi louco, assim, foi louco, tá? E até que fui nessa linha de raciocínio aí, tá? Fui nessa linha de raciocínio, ficava ali ganhando pouquinho, e começava a ganhar um pouco, gastava tudo, né? Então tinha uma questão muito desafiadora ali, que era limitação financeira, né? A minha escola não é a minha escola de casa não é do empreendedorismo, né? A minha escola de casa é de uma vida um pouco mais controlada, né? Uma vida um pouco mais previsível, né? Do tipo de você ter aquela, entre aspas, garantia, né? E do salário e tal. Então, eu tinha muitos obstáculos internos, assim. Eu falo que era mais internos do que externos, porque eu me sentia incapaz o tempo todo, assim. O tempo todo eu me sentia incapaz. Por isso que eu estudava muito, né? Estudava muito, assim. Estudava muito porque eu precisava me melhorar, tá? E aí que nesses estudos, eu cheguei até um dos meus mentores, que até hoje eu entendo que ele é um dos principais mentores. Né? Por algumas situações, na verdade, que foram os meus mentores. Tá? Uma dessas situações foi o Patricão aí, ó. Olha, o Patrick também foi um ponto de inflexão na minha vida. Fala, irmão. Tamo aí, Pia, na live 28. E hoje eu tô contando a minha história. E você entrou aí. E me lembrei que você foi um dos meus mentores, cara. Você foi um dos pontos que foi de inflexão na minha jornada aí. Gratidão, irmão. Gratidão. Tamo junto. Sou seu fã. Tamo junto, cara. Tamo junto. Tamo junto. Fala, Du. Fala, Patrick. Tamo junto. Apenas continue. Você é incrível. Valeu, Patrick. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela presença. E nesse encontro ali com o meu mentor, né? Vários, né? Uma das situações foi... Eu lembro que eu tava com 3 meses de aluguel atrasado. E eu lembro que meio que a gota d'água, assim, foi chegar em casa e bater o tec ali do interruptor e a luz não ligar. Né? Isso foi louco, cara. Foi louco, porque você se dá de cara com a tua realidade. Né? Muito pouco tempo depois ali eu comecei a jornada de autoconhecimento. Tá? Isso aconteceu ali perto de agosto de 2017. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre mentalidade. Tá? Foi quando eu comecei a estudar sobre mentalidade. E eu cheguei a alguns termos, né? O Du tá aí também. E alguns termos que mudaram minha vida. Que foi, de fato, a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade me trouxe clareza que eu era dono da minha vida, da minha jornada. Que eu, de fato, era capitão da minha alma. Eu gosto dessa frase, tá? Eu gosto dessa frase. Eu era capitão da minha alma, tá? E com isso, algumas coisas começaram a mudar. Né? Eu comecei a ter um pouco mais autorresponsabilidade, algumas limitações ainda, mas já comecei a dar umas voadas um pouco mais
um pouco melhor, né? Nessa época eu também conheci o Patrick, eu fiz um programa de mentoria com ele, por meio do Wagner. O Patrick hoje, para quem não sabe, o negócio dele hoje vai faturar 500 milhões esse ano, tá? Então, o negócio dele com o Dani, né? Eles são também clientes nossos aqui da Lunartech. A gente desenvolve um sistema para eles, né? A gente é parceiro. E então tive um encontro com esse mentor, com o Patrick. A gente falou muito sobre mentalidade. Eu me encontrei também com o Conrado, e a minha formação de empresário foi o Conrado Adolfo, tá? Adoro o Conrado Adolfo, cara. Ele é muito cirúrgico, muito técnico, muito lógico naquilo que ele fala. E também ele é de formação de engenharia, né? E ali algumas coisas começaram a se resolver. Tá? Então eu descobri uns caminhos que eu estava errando, ajustei algumas coisas, tá? E eu acelerei, cara. Assim, tá? Então do mês 5, vamos falar, do ano 5 até o mês 7, ou ano 7, eu acelerei. Assim. Foi quando eu de fato comecei a querer sair do meu home office e começar a empreender, tá? E nessa jornada, cara, que daí foi o aprendizado mesmo, porque muita coisa estava na teoria, eu comecei a crescer time, tá? Comecei a escalar, comecei a escalonar, na verdade, porque eu tinha uma empresa de serviço. Comecei a estar em ambientes diferentes, então eu ia direto para São Paulo para fazer treinamentos, me conectei com pessoas novas, isso mudou minha realidade, tá? E foi ali, cara, que eu tive os maiores desafios, e eu digo que o maior desafio aconteceu ali, que foi quando eu quebrei, cara. Quebrei. Então, pense que toda a minha jornada, toda a minha vida, ela estava atrelado ao negócio. Então, tinha meu irmão, ok, tinha já ainda não, a Gabi não tinha chego, tá? Quando eu quebrei, a Gabi já tinha chego, mas um pouco antes ali, a Gabi é minha esposa, tá? Quando eu quebrei, né, eu decidi quebrar ali, né, em outubro de 2019, tá? Toda a minha vida, literalmente, estava em cima do meu negócio. Isso foi um ponto de inflexão na minha vida, porque eu quebrei, fiquei com dívidas, eu tinha 8 funcionários, né, 8 colaboradores, e isso foi, cara, olhando para trás agora, foi muito bom, porque eu tinha um relacionamento incrível na minha mão e eu não estava olhando ele, tá? Não estava prestando atenção nele, porque o meu mundo era o meu negócio. E quando o meu negócio quebrou, eu fiquei sem chão, tá? E foi aí que, de fato, eu me conectei com a Gabi, com o relacionamento, e me autoconectei. Comecei uma jornada profunda interna de cura, tá? De autoconhecimento, e também descobri nessa jornada aí que se eu queria ir sozinho, né? Mas era melhor que eu fosse junto, porque eu ia mais longe. Então eu ressignifiquei muita coisa. Lembra que lá no começo eu falei sobre a separação do meu pai, dos meus pais? Eu ressignifiquei essa questão, consegui me aproximar da minha hoje a esposa, e a gente se conectou e mergulhei de forma interna no autoconhecimento. Eu sempre falo nas minhas imersões, nas minhas mentorias, que o caminho mais rápido para a prosperidade é o mergulho interno. O caminho mais rápido para a prosperidade é o mergulho interno, tá? Resolver tuas tretas, tá? E nessas resoluções de treta, eu fui entendendo, né, que muitas das coisas que eu sofri, né, digamos assim, que eu passei, na verdade, todas elas foram por conta de decisões que eu tomei e decisões que eu não tomei, tá? Porque existe também a gente fica às vezes preso a situações de decisões que a gente não toma, a gente fica em cima do muro, e daí, cara, pode deixar que a vida vai tomar,
tá? A vida é plena, a vida é harmonia, a vida é movimento. Então, se você não se posiciona e pega carona com o movimento da vida, alguma decisão vai ser tomada. Do tipo, se você não decide ir para academia, se cuidar da tua saúde, pode ter certeza que a vida vai fazer você se movimentar para ir pro médico. Tá? Então a vida é movimento, tá? Essa é a primeira lei da vida. Foi ali que era que eu comecei a prosperar de fato. Tá? Eu comecei a superar barreiras mentais, muita coisa. Eu também tive a oportunidade de trabalhar depois que eu quebrei ali e veio a pandemia. Eu trabalhei durante 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses numa grande agência. E nessa grande agência me foi dada a oportunidade de ser gestor de operações, onde a gente chegou ali a ter quase 30 pessoas embaixo de mim, assim, né, da minha hierarquia. E eu pude, na prática, aplicar muita coisa que não deu tempo de eu aplicar no meu negócio. Porque a teoria eu já tinha, muita teoria. Mas quando eu dei consciência, descobri que o meu negócio estava na barroca, eu não tive tempo, tá, para resolver, tá, essa situação. E daí meu negócio quebrou. Na verdade, eu decidi quebrar, porque eu já estava tanto tempo arrastando aquele negócio nas costas, puxando com todas as minhas energias, onde de fato eu não tinha mais energia. Minha energia acabou, decidi quebrar, ponto final. Daí eu comecei de fato essa nova jornada. Cada desafio na nossa vida pode não fazer sentido nenhum no momento que a gente tá vivendo, cara. Mas tem uma frase, cara. Quando você tá passando pelo Vale da Sombra da Morte, a única coisa que você tem que fazer é não parar. Simplesmente não parar, cara. Tem que andar, tem que seguir. Porque se você parar, pode ter certeza que você não tá. O rótulo. Você tá dentro da garrafa e você não consegue enxergar o rótulo, né? Então, se você tá dentro da xícara aqui, você não consegue enxergar o rótulo. Então, você tem que não parar até você encontrar mentores que vão te dizer como que tá teu rótulo, e você vai precisar acreditar nesses mentores, alguns poucos mentores, e isso vai te mudar para você ter a sua conversa interna e resolver os seus problemas, os seus desafios. Tá? Então, passei 1 ano e meio, quase 2 anos nessa empresa. Ali eu aprendi muito na prática. Voltei a empreender faz 1 ano e 4 meses, né? Ainda sem produto, serviço. Foi um fato interessante que eu planejei a Lunar em novembro de 2019. Não, 2021. Tá? Mas eu planejei o conceito, o propósito, mas não tinha produto e serviço ainda. Tá? Daí, em fevereiro, eu dei o start na Lunar, e somente 4, 5 meses atrás, praticamente 1 ano depois que abriu a Lunar, que de fato a gente teve clareza do nosso produto. Tá? Por quê? Porque eu sempre acreditei nessa jornada de estudo. Um dos responsáveis também foi o Patrick, por despertar essa visão, não nesse conceito, mas de escalonar o teu negócio. É que você só consegue de fato capturar uma quantidade de dinheiro de forma, falando monetária, tá? E de forma plena, do tipo que esse dinheiro vem e fica, se você conseguir gerar valor para muitas pessoas. Então, é estatístico. Se você consegue gerar valor para 1000 pessoas, é justo, e essas pessoas são satisfeitas, elas são felizes com o teu produto, teu serviço, elas são gratas, é justo você capturar uma parte desse valor. Tá? Então tem um conceito aqui que é escalonagem. Eu sempre busquei, né, nessa retomada dos meus negócios, porque eu tive um negócio sempre de serviços, né? E durante esse 1 ano ainda eu fui tocando o negócio de serviço, mas muito de freio de mão puxado, assim, muito de freio de mão puxado.
Porque eu não queria acelerar uma coisa que eu sabia que tinha um teto muito baixo, o serviço. O serviço ele tem esse teto muito baixo, porque você quer dobrar o faturamento, você tem que dobrar o teu time às vezes. Então o custo dobra é, como com, da mesma forma que você aumenta o faturamento. Então eu estava buscando uma solução, um produto escalável e não escalonável. Tá? Escalonável você dobra, o teu custo dobra conforme o teu faturamento dobra, por exemplo. Escalável você triplica, de repente cresce 10 vezes e o teu custo operacional cresce uma vez, 2 vezes só. Não é proporcional. Tá? E isso a gente descobriu somente agora em março, depois de 1 ano e 1 mês, que é um empresário governante. Tá? Mas não é um empresário governante de treinamentos, é um empresário governante de tecnologia. A gente no segundo semestre está se modelando para ser uma edutech, onde a gente já ter um software, na verdade está construindo esse software, que a gente vai, imagine que o empresário entra na nossa plataforma, ele faz um brainstorm, umas perguntas, como se fosse no médico, tá? O médico faz umas perguntas, identifica o seu momento e te dá a receita para você tratar os seus desafios, tá? Da mesma forma vai ser a nossa plataforma. Você entra nessa plataforma, preenche um conjunto de respostas sobre cultura, de perguntas sobre cultura, sobre liderança, sobre marketing, vendas, sobre todos os temas, finanças, que a gente entende que o negócio saudável funciona. A inteligência artificial, olha que massa, vai fazer um match de um sintoma que você está sentindo e vai te sugerir uma trilha de conhecimento gravada por nós e por vários parceiros de como você tratar a sua situação. Então, cada caso é um caso. Eu entendo que uma empresa ela tem momentos diferentes, mas ela tem os princípios são os mesmos. Eu entendo não, é assim, tá? Um negócio assim, os princípios são os mesmos. O que muda são pequenas coisas com base no produto ou serviço que você entrega. Mas o por trás é sempre a mesma coisa. Sempre vai precisar de entender sobre finanças, sempre vai precisar entender sobre liderança, gestão de projeto, de cultura organizacional, de marketing e vendas. Sempre vai precisar entender sobre isso e sobre inovação, tá? Então essa plataforma já vai sugerir uma trilha de conhecimento personalizada para você. E você estuda, tem os desafios, tem os estudos. Então é uma edutech, né? Então vai ser o app do governante, que a gente já está em desenvolvimento e vai sair nesse segundo semestre. Além dos treinamentos, né? Que eu consigo aí estar à frente para poder ajudar os empresários. Pegar pela mão e de repente o cara não sofrer aquilo que eu sofri nesses 13 anos aí, de fato chegar lá no fundo do posto e comer arroz e pão uma semana, de não ter luz e ficar 3 meses de aluguel atrasado, né? Coisas que eu não sugiro que ninguém passe, tá? Que eu sugiro que ninguém passe. Então é isso, a Lunar está aí, a minha empresa se chama Lunar Team e a gente é um time que constrói empresas, tá? Então, um dos produtos e serviços que eu estou à frente hoje é o empresário governante, mas a gente tem outras divisões. A gente tem o app do governante, que está se tornando uma divisão também. A gente tem a divisão, o setor tradicional, que a gente fala, que a gente desenvolve LPs, landing pages, lojas virtuais, desenvolve sistemas ainda, mas a gente não tá pegando, né? A gente analisa bem se faz sentido pegar ou não o sistema hoje. A gente faz aplicativo. A gente tem a Inbound, tá? A Inbound é um CRM que já existe faz um tempo aí, tá? CRM para gestão de cliente, que também está em desenvolvimento. E daí a gente tem outras soluções em parceria, né, com outras empresas que estão para ser lançadas também aí, onde a gente se torna sócio desses negócios. Então a Lunar, ela é
uma construtora de empresas. Por isso que é um time lunar, né? É um time que constrói vários negócios, inclusive servindo o ecossistema do governante, né? Então, onde a gente tem os nossos mentorados, os nossos imersos, que a gente constrói soluções específicas para eles. Esse é o nosso negócio. A gente tem 4 funcionários e vamos dobrar nesse segundo semestre para 8 funcionários, né? Então, a gente vai contratar mais 2 vendedores, um programador e mais um assistente de marketing. Isso é o foco do segundo semestre, né? E, logicamente, triplicar, quadriplicar aí o faturamento. Mas faturamento é vaidade, né? Importa a gente atingir mais empresários e gerar valor para capturar uma parte, né? Esse é o nosso conceito. Isso é o Felipe. Logicamente é uma história aqui de 20 minutinhos, né? 25 minutos contando aqui a minha história, mas tem várias outras detalhes, né, que a gente não conta, mas acho que dá para ter um gostinho, né, de quem é o Felipe. Obrigado por me acompanhar e ficar aqui até agora. Conversamos amanhã na live 29. Desejo para você um excelente dia, que esse dia seja incrível. Maravilha. Um grande abraço, estamos juntos e até amanhã. Valeu!